Existe algo profundamente intrigante acontecendo antes mesmo de qualquer resultado se manifestar na realidade. Antes de uma decisão ser tomada, antes de um evento se concretizar, antes de um experimento chegar ao seu desfecho, algo silencioso já está em ação: o estado emocional do observador. A ciência moderna começou a perceber que emoções não são apenas reações passivas ao que acontece no mundo, mas condições internas que moldam percepção, interpretação e até a probabilidade de certos desfechos. Este não é um discurso motivacional, nem uma crença popular adaptada à linguagem científica. Trata-se de um campo real de investigação que atravessa a neurociência, a psicologia cognitiva e os estudos sobre tomada de decisão. Ao longo das últimas décadas, pesquisadores vêm demonstrando que sentimentos alteram a forma como o cérebro antecipa cenários, processa informações e responde ao ambiente, influenciando resultados de maneira mensurável, muitas vezes antes que qualquer ação consciente ocorra. Durante muito tempo, a ciência acreditou que emoção e razão eram processos separados, quase opostos. No entanto, estudos clássicos em neurociência, como os conduzidos por Antônio Damasio, mostraram que decisões puramente racionais simplesmente não existem. Emoções são componentes estruturais do processo decisório. Pessoas com lesões em áreas cerebrais responsáveis pela emoção, embora mantenham plena capacidade lógica, tornam-se incapazes de decidir até mesmo questões simples. Isso ocorre porque o cérebro utiliza estados emocionais como marcadores antecipatórios, avaliando riscos, oportunidades e consequências futuras. Em outras palavras, sentimentos funcionam como filtros preditivos. Antes de qualquer resultado externo surgir, o organismo já construiu internamente uma expectativa emocional que direciona a atenção, comportamento e interpretação dos fatos. A psicologia experimental reforça esse fenômeno ao demonstrar como expectativas emocionais moldam experiências objetivas. Estudos sobre efeito placebo revelam que a simples antecipação emocional de melhora pode desencadear respostas fisiológicas reais, mensuráveis no sistema imunológico, hormonal e neurológico. Não se trata de ilusão, mas de uma resposta concreta do organismo guiada pela expectativa sentida. Da mesma forma, o efeito nocebo mostra o oposto. Emoções negativas antecipatórias aumentam dor, pioram sintomas e elevam níveis de estresse, mesmo na ausência de uma causa física correspondente. Esses dados indicam que o corpo responde não apenas ao que acontece, mas ao que é emocionalmente esperado que aconteça. No campo da neurociência afetiva, pesquisadores como Joseph Ledoux e Jacques Panksepp demonstraram que sistemas emocionais básicos operam de forma extremamente rápida, muitas vezes antes do processamento consciente. O cérebro emocional avalia cenários em milissegundos, preparando o organismo para respostas futuras. Isso significa que, antes de qualquer evento se desenrolar, o corpo já está ajustado emocionalmente para certos tipos de resultado. Essa preparação influencia memória, foco, linguagem interna e comportamento. O que chamamos de resultado não surge em um vácuo neutro, mas dentro de um contexto emocional prévio que altera a forma como o cérebro interage com a realidade. Quando unimos essas descobertas, surge um ponto central: o observador não é neutro. Emoções não apenas acompanham os acontecimentos, elas participam ativamente da construção dos desfechos. Não de maneira mística, mas através de mecanismos biológicos, cognitivos e comportamentais bem documentados. A forma como alguém se sente antes de agir altera o que percebe, as decisões que toma e as oportunidades que enxerga ou ignora. O efeito observador emocional começa exatamente aqui, nesse instante invisível onde sentimentos moldam probabilidades antes mesmo que os fatos se apresentem. Para compreender com profundidade o efeito observador emocional, é necessário avançar além da ideia superficial de que emoções apenas influenciam o humor. A ciência mostra que sentimentos alteram literalmente o modo como o cérebro constrói a realidade percebida. Pesquisas em neurociência cognitiva indicam que o cérebro não reage ao mundo de forma passiva, ele antecipa constantemente o que está prestes a acontecer. Esse processo preditivo, conhecido como codificação preditiva, utiliza experiências passadas, crenças e, de forma decisiva, estados emocionais atuais. Emoções funcionam como sinais internos que informam ao cérebro o que é relevante, perigoso, promissor ou irrelevante. Assim, antes de qualquer evento ocorrer, o organismo já está emocionalmente inclinado a certas interpretações e respostas, moldando os caminhos possíveis que o resultado poderá seguir. Estudos conduzidos por pesquisadores como Lisa Feldman Barré demonstram que emoções não surgem apenas como reações automáticas, mas como construções cerebrais baseadas em previsões.
O cérebro usa emoções para economizar energia e reduzir incertezas, criando modelos antecipatórios do mundo. Quando uma pessoa entra em uma situação carregando ansiedade, por exemplo, seu cérebro prioriza sinais de ameaça, ignora informações neutras e reforça interpretações negativas. Já estados emocionais de segurança e curiosidade ampliam a percepção, favorecem flexibilidade cognitiva e aumentam a capacidade de aprendizado. Isso significa que sentimentos não apenas colorem a experiência após o fato, mas definem, desde o início, quais possibilidades serão percebidas como acessíveis ou não. A psicologia social também oferece dados robustos sobre esse fenômeno. Experimentos clássicos sobre viés de confirmação mostram que indivíduos tendem a buscar, interpretar e lembrar informações que confirmem estados emocionais e crenças prévias. Emoções atuam como lentes seletivas da atenção. Antes mesmo de um resultado se manifestar, o observador emocionalmente condicionado já está, inconscientemente, favorecendo certos desfechos por meio de suas escolhas, microdecisões e interpretações. Esse processo ocorre sem necessidade de intenção consciente. O cérebro acredita estar apenas avaliando a realidade, quando, na verdade, está participando ativamente da sua construção experiencial. No campo da tomada de decisão, pesquisas em economia comportamental, como as de Daniel Kahneman e Amos Tversky, revelam que emoções influenciam avaliações de risco e recompensa de forma sistemática. O chamado Sistema 1, rápido e intuitivo, é profundamente emocional. Ele opera antes da reflexão consciente, guiando decisões com base em sentimentos de aversão, atração ou familiaridade. Quando uma pessoa sente medo, tende a superestimar riscos futuros. Quando sente entusiasmo, tende a subestimar obstáculos. Assim, resultados diferentes emergem não porque o mundo mudou, mas porque o observador mudou emocionalmente antes da interação com o mundo. Esse conjunto de evidências aponta para um aspecto crucial: emoções funcionam como condições iniciais de qualquer experiência. Na física, condições iniciais determinam a evolução de um sistema ao longo do tempo. De forma análoga, na experiência humana, o estado emocional inicial influencia o curso dos acontecimentos psicológicos e comportamentais subsequentes. Não se trata de afirmar que sentimentos criam eventos externos de maneira direta, mas que eles alteram profundamente as trajetórias possíveis dentro de um sistema complexo chamado comportamento humano. O efeito observador emocional começa nesse ponto exato, onde emoção, expectativa e percepção se entrelaçam antes mesmo que qualquer resultado se torne visível. À medida que a ciência avança, torna-se cada vez mais claro que o cérebro não opera como um simples receptor de estímulos externos, mas como um sistema ativo de interpretação e simulação. Emoções exercem um papel central nesse processo ao definir quais cenários futuros o cérebro considera mais prováveis. Pesquisas em neuroimagem mostram que, diante de uma expectativa emocional forte, áreas cerebrais associadas à antecipação de resultados são ativadas antes mesmo da ocorrência de qualquer evento real. Isso significa que o cérebro começa a ensaiar respostas emocionais e comportamentais com antecedência, preparando o organismo para um tipo específico de desfecho. Esse ensaio invisível influencia postura corporal, tom de voz, escolhas linguísticas e reações sutis que moldam a interação com o ambiente. Estudos sobre profecias autorrealizáveis ajudam a compreender esse mecanismo em nível comportamental. Quando um indivíduo espera emocionalmente um resultado negativo, tende a agir de maneira defensiva, retraída ou hiperalerta. Essas respostas aumentam a probabilidade de conflitos, erros e interpretações equivocadas, reforçando o resultado temido. O inverso também é observado. Expectativas emocionais positivas aumentam comportamentos cooperativos, criatividade e resiliência, criando condições mais favoráveis para resultados construtivos. A ciência mostra que não é a expectativa em si que cria o evento, mas a cadeia de respostas emocionais e comportamentais que ela desencadeia antes do evento ocorrer. A neurobiologia do estresse fornece outro exemplo poderoso. Emoções como medo e ansiedade ativam o eixo hipotálamo-hipófise adrenal, elevando níveis de cortisol e adrenalina. Esses hormônios afetam memória, atenção e capacidade de julgamento. Sob estresse emocional antecipatório, o cérebro entra em modo de sobrevivência, priorizando respostas rápidas e limitando a análise complexa. Isso reduz a capacidade de perceber nuances e alternativas, levando a decisões mais rígidas e previsíveis. Em contextos sociais, profissionais ou pessoais, esse estado emocional prévio influencia diretamente os resultados alcançados,
muitas vezes confirmando as expectativas iniciais do observador. Pesquisas em psicologia positiva e neuroplasticidade mostram que estados emocionais não são apenas consequências, mas também moduladores da estrutura cerebral ao longo do tempo. Emoções recorrentes reforçam determinados circuitos neurais, tornando certos padrões de percepção e reação mais automáticos. Assim, o observador emocional não atua apenas em eventos isolados, mas constrói, gradualmente, um modo estável de interagir com a realidade. Resultados semelhantes tendem a se repetir não por acaso, mas porque o cérebro foi treinado emocionalmente a responder de forma previsível a situações semelhantes. Esse ponto é crucial para evitar interpretações distorcidas. A ciência não afirma que emoções controlam o universo externo, mas demonstra que elas moldam profundamente o universo interno a partir do qual todas as ações emergem. O observador emocional influencia resultados ao alterar o campo de possibilidades percebidas e as respostas disponíveis diante de cada situação. Antes que qualquer acontecimento se desenrole, o cérebro já decidiu, emocionalmente, como irá enxergá-lo e reagir a ele. É nesse espaço silencioso, anterior ao fato, que o efeito observador emocional opera de forma mais poderosa e menos percebida. Quando observamos esse fenômeno sob uma perspectiva ainda mais ampla, percebemos que o efeito observador emocional não atua apenas no nível individual, mas também em contextos coletivos. Estudos em psicologia social e neurociência social demonstram que estados emocionais se propagam entre indivíduos de forma sutil, influenciando decisões em grupo, ambientes de trabalho, relações familiares e até mercados financeiros. Emoções compartilhadas criam expectativas coletivas que orientam comportamentos sincronizados. Antes mesmo de um resultado emergir, grupos inteiros já estão emocionalmente alinhados para interpretar eventos de determinada maneira, aumentando a probabilidade de certos desfechos se repetirem. Esse contágio emocional é mensurável e amplamente documentado, mostrando que o observador nunca está isolado, ele participa de sistemas emocionais maiores. No campo da economia comportamental, há evidências sólidas de que emoções antecipatórias influenciam movimentos de mercado. Pesquisadores identificaram que sentimentos de medo ou euforia, captados por indicadores indiretos, precedem oscilações significativas em decisões financeiras. Isso não ocorre porque emoções preveem o futuro, mas porque elas alteram padrões de risco, confiança e impulsividade antes das ações concretas. O resultado econômico surge como consequência de milhões de decisões emocionalmente condicionadas que foram tomadas antes que os números aparecessem nas telas. Mais uma vez, o estado emocional antecede o fato observável. A neurociência da expectativa reforça esse entendimento ao mostrar que o cérebro responde mais intensamente à antecipação do que ao evento em si. Estudos com dopamina revelam que esse neurotransmissor está mais ligado à previsão de recompensa do que à recompensa real. Emoções associadas à expectativa ativam circuitos motivacionais que direcionam comportamento e foco. Quando a expectativa emocional é frustrada, o impacto é maior do que o próprio resultado objetivo justificaria. Isso demonstra que a experiência humana é moldada, em grande parte, pelo que é sentido antes, não apenas pelo que acontece depois. Esse mecanismo também explica por que duas pessoas podem vivenciar o mesmo evento e alcançar resultados psicológicos completamente distintos. O fator determinante não é o estímulo externo, mas o estado emocional prévio com o qual cada uma entrou na situação. A ciência chama isso de avaliação subjetiva, um processo automático que ocorre antes da interpretação consciente. Emoções funcionam como códigos de leitura da realidade. Elas não inventam os fatos, mas definem como esses fatos serão integrados à experiência interna e transformados em aprendizado, decisão ou ação futura. Ao compreender esses dados, torna-se evidente que o efeito observador emocional não é uma hipótese especulativa, mas um fenômeno emergente de múltiplas áreas científicas convergentes. Emoção, expectativa, percepção e comportamento formam um ciclo contínuo que começa antes do acontecimento e se prolonga após ele. O que ainda permanece pouco explorado pelo público em geral é como esse ciclo pode ser reconhecido, compreendido e, gradualmente, regulado de forma consciente. A ciência já oferece pistas claras de que a relação entre sentimento e resultado começa muito antes do momento em que acreditamos estar reagindo aos fatos. Compreender o efeito observador emocional em profundidade exige agora dar um passo além da descrição dos mecanismos e entrar no território da regulação consciente. A ciência contemporânea demonstra que, embora emoções atuem de forma automática, elas não são imutáveis.
Pesquisas em neuroplasticidade mostram que o cérebro se reorganiza continuamente em resposta à forma como interpretamos e sentimos nossas experiências. Isso significa que o observador emocional não está condenado a repetir padrões indefinidamente. Ao reconhecer estados emocionais recorrentes antes da ação, o indivíduo começa a interferir no próprio processo preditivo do cérebro, alterando gradualmente suas respostas futuras. Esse ponto é crucial, porque desloca a compreensão do efeito observador emocional de um fenômeno passivo para um processo que pode ser observado, compreendido e treinado. Estudos sobre autorregulação emocional, conduzidos em áreas como mindfulness científico, terapia cognitivo-comportamental e neurociência contemplativa, demonstram que a simples capacidade de identificar um estado emocional já reduz sua influência automática sobre decisões e comportamentos. Quando o cérebro reconhece conscientemente uma emoção, há maior ativação do córtex pré-frontal, região associada à análise, planejamento e flexibilidade cognitiva. Esse mecanismo diminui a dominância de respostas emocionais impulsivas geradas por estruturas mais antigas do cérebro. Assim, antes que um resultado se manifeste, o observador passa a criar um pequeno espaço entre sentir e agir. É nesse intervalo quase imperceptível que novas possibilidades começam a surgir. A ciência da atenção oferece outro dado relevante. Aquilo que é emocionalmente carregado tende a capturar mais recursos cognitivos. Emoções intensas estreitam o foco atencional, enquanto estados emocionais regulados ampliam a percepção do contexto. Pesquisas mostram que pessoas emocionalmente equilibradas conseguem detectar mais informações relevantes no ambiente, antecipar consequências com maior precisão e adaptar estratégias com mais rapidez. Isso altera diretamente os resultados obtidos, não por controle externo dos acontecimentos, mas por uma interação mais inteligente com eles. O observador emocional treinado percebe nuances que antes passavam despercebidas, modificando o curso de suas escolhas. Esse entendimento começa a revelar um aspecto pouco discutido. Muitos resultados atribuídos ao acaso são, na verdade, consequências indiretas de estados emocionais persistentes. A ciência comportamental indica que padrões emocionais estáveis moldam hábitos, relações e oportunidades ao longo do tempo. Quando o observador não reconhece esses padrões, tende a acreditar que os resultados simplesmente acontecem. Ao contrário, quando passa a compreendê-los, percebe que grande parte da realidade vivida emerge de interações repetidas entre emoção, expectativa e ação. Esse reconhecimento não encerra o processo. Ele abre uma etapa mais profunda de investigação sobre consciência, percepção e escolha, que continua se desdobrando muito além do que normalmente se imagina. A mente é o campo onde todas as mudanças começam. Se este vídeo te ajudou a compreender o poder que habita em seus pensamentos, inscreva-se no Alquimia Mental, o canal dedicado a expandir sua consciência, reprogramar sua mente e despertar seu verdadeiro potencial. Cada vídeo é um passo para transformar sua vida de dentro para fora.